Feliz sábado, seja bem-vindo à nossa classe de estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui reunidos. José, o Yostak, é isso mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vindo, que bom que aceitou o convite de estar aqui conosco. Obrigado. Um feliz sábado. Capilari não. Capilé. Capilé, Kiko, confundi. né? O mais conhecido como Kiko Capilé. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito. Que bom que estamos aqui. Estamos aqui hoje para recapitular a lição que tem como título do nosso trimestre Gênesis. Gênesis, também conhecido como o livro dos começos. E estamos começando hoje a lição da Escola Sabatina número 3, Caim e seu legado. Nós estamos bem no começo da lição. Eu achei bem interessante agora dar uma pausa para convidar que você também esteja conectado conosco durante a semana. Porque a importância que nós temos com a Palavra de Deus não é só agora. Não é só no sábado eu me alimentar da Palavra de Deus. Mas eu preciso diariamente estar conectado com Ele. Para isso, a lição da Escola Sabatina tem como o único princípio nos levar à Bíblia, né, irmão José? Exatamente. Nos levar à Palavra de Deus. Por esse motivo, nós estamos todos os dias recapitulando a lição, lendo a lição, estudando e indo para a Bíblia para encontrar as respostas da Palavra de Deus. Eu quero convidar, se você não tem ainda o nosso manual, nosso guia de estudos, eu quero lhe convidar que você entre no site cpb.com.br, ou se não, você pode entrar em contato com o telefone 0800 979 0606. Eu vou repetir, 0800 979 0606. Fazendo aquisição pela internet ou pelo telefone, a lição chega na sua casa e você pode também até fazer a assinatura e ela vai chegar o ano todo na sua casa. Isso é muito importante para a gente ter. Caim e seu legado. Verso para memorizar aqui, que você pode ler para a gente? Gênesis 4, verso 7. Nós encontramos aqui o verso 4:7. para memorizar. 4:7. Se procederes bem, não serás aceito, e não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Esse daqui é um texto clássico do momento em que Deus vai falar com Caim. Nós vamos entrar em pormenores um pouquinho mais para frente, porque esse texto é bem mais profundo, mas o capítulo 4 que nós vamos estudar hoje é um capítulo talvez dos mais tristes depois da morte entrar ali no Éden e eles serem expulsos, porque aqui entra o homicídio de Caim, aqui entra a poligamia, e é um momento que a gente começa a ver o começo da depravação e do distanciamento de Deus e dos seus filhos. E a gente vai ver, na verdade, no capítulo 4, o resultado de todas essas más escolhas. Mas também tem algo muito importante e de esperança, que eles entenderam que Caim era, na verdade, o restaurador ou o redentor prometido para Eva. Começando nesse texto, nesse tema em especial, irmão José, quando o senhor olha assim a história de Caim, né, o nascimento, e ainda mais o peso do nome de Caim, o que será que estava passando no coração daqueles pais com o nascimento de Caim ali nas mãos? Uma das preocupações deles é que depois que perdeu o paraíso, o lugar mais lindo que essa terra já viu, agora para retornar dependia do Messias, o legislador. Uhum. Não é verdade? E, entanto, era quanto antes seria mais precioso, né? O retorno à terra restaurada. E até hoje nós aguardamos essa terra. E Kiko, o que me chama a atenção é o nome que foi dado, né? Sim. Que nome cheio de significado. Exatamente, ele adquirido, né? Eu achei interessante a lição dessa semana, porque é uma semana assim rica, muito rica. Ela traz assim a história do grande conflito ali.
porque na realidade a história da salvação, do plano da salvação para a raça humana. Você percebe que toda ela, a sequência, né, desde tudo que foi encaminhado ali, nós podemos perceber assim como se porta o ser humano pecador e como Deus ele vai em busca da salvação, né? Ele tenta de todas as formas redimir a raça humana através de Caim. Você vê, mostra assim perfeitamente o plano da salvação atuando ali, inclusive com o juízo no final, né? Uhum. Então eu achei muito interessante isso. A lição traz, e a gente vai estudar detalhadamente, né, agora, esse grande conflito. Você percebe que Eva ela tinha essa esperança do Messias em Caim. Que ele até Caim significa adquirido. E tanto é que ele colocou tanta esperança em Caim, só que foi uma frustração depois, que não era o Messias. E você percebe que assim ela colocou tanta esperança nele que o segundo filho, o Abel, ele tinha um nome que se chama vaidade ou insignificância. Você vê, o nome Abel significa vaidade ou insignificância, ou seja, não foi nem considerado. Então, a gente começa a perceber que a expectativa dela, né? Porque eles tinham levado o mundo à queda. E agora, eles olhando a queda, eles querem resolver logo o problema. Eles querem voltar para o Éden. Eles experimentaram a morte. E assim a gente estava falando no começo, né, Eustáquio, que nós temos o Espírito de Profecia para nos ajudar a entender ainda mais, né? Exatamente. E Ellen White comenta que quando Adão vê a primeira folha cair, ele chora como uma criança. Sem dúvida. Porque ele fica triste, ele começa a entender a profundidade do erro dele. Sem dúvida. E agora, quando chega Caim, o senhor tinha me mencionado um detalhe que eu acho que vai ser importante mencionar para eles, do nome Caim, né? Porque não é apenas, o nome não significa apenas adquirido, né? Mas ele é mais profundo ainda. Explica pra gente um pouquinho aí, que a gente gostou demais dessa explicação. Então, essa é o próprio Messias, né? Uhum. Você buscar, e você percebe que houve toda essa frustração. Eva colocou toda a sua esperança nele. E aí ocorreu tudo aquilo que aconteceu, a história de Caim. E aí a gente percebe o caminho, as escolhas feitas. E a partir de domingo ele começa a tratar sobre isso, sobre as ofertas, né? As duas ofertas. Que não é apenas adquirido, né? Não é adquirido, recebido de Deus. Sim, recebido. Mas a melhor tradução seria adquirido, mas na verdade sendo Deus. Exatamente. A Eva, você vê a tradução aquela tradução que nós tínhamos comentado antes, você percebe que na nossa Bíblia fala assim, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Sim, que está na nossa tradução. Bíblia, na nossa tradução. Só que você percebe que na tradução hebraica, literal, ali há uma diferença muito grande. Ele diz assim, adquirir um varão, o Senhor. Ou seja, o Senhor é o próprio Messias. Você percebe que é uma diferença muito grande. Adquirir um varão com auxílio do Senhor e adquirir um varão, o Senhor. Então são textos assim, com traduções diferentes. E você percebe que a tradução hebraica, ela corresponde à expectativa de Eva. Uhum. Eu estava vendo também o nome Abel, né? Que foi mencionado aí, o senhor falou. Insignificância, né? Ou vaidade, insignificância. Né? Eu tive a impressão, quando eu li, eu vi um comentário que falava sopro, rápido. Sim. E no livro de Eclesiastes, quando se fala de vaidade, é o nome de Abel que é mencionado, né? Talvez até mostrando a sua expectativa que ele duraria muito pouco. Né? O primeiro nenê que veio depois do Messias. Então, tomara que ele dure pouco. Sim, tomara porque que ele acabe como rápido. O Messias já veio, então não havia mais necessidade de mais nada. Já tinha restabelecido aquilo que eles tinham perdido, né? E mais uma decepção, né? Imagina, uma decepção. Quando ele olha o Messias que eles esperavam se tornando um homicida.
terrível, né? Tristemente. Né? E essa também não é a nossa expectativa quando a gente tem um filho. Eu não sei se o senhor tem filhos, mas provavelmente, olha lá, teve bastante ainda. Então, a gente também tem essa expectativa com nossos filhos, né? Sim. A gente começa a sonhar com eles, talvez que eles vençam onde a gente caiu, ou se tornem um melhor profissional do que nós, né? Exatamente. Eu vou fazer uma participação bem rápida. O meu primogênito não era dentista quando Deus nos deu ele, e resultado, o meu sonho era fazer dele um médico. O que é comerciante? E graças a Deus, para a honra e glória de Deus, ele não está ativo hoje na nossa fileira, mas bem recebi um bom dia para o Pai, certo? O Senhor abençoa a nós e as nossas famílias. E ele está no comércio dele, certo? Mas uma coisa pode ser para a honra e glória do Senhor. E na cemitério também. Mudou de carro novo agora, recente, deixou um semi-novo para um novo, zerado. E a gente é uma bênção do Senhor. Quer dizer, eu sonhava com algo, mas o Senhor deu a bênção para o outro lado. Seria um bom médico? É. E no comércio ele tem grandes amigos, na categoria que ele está. Sim. E, entanto, louva o Senhor. E continua que vamos pedir mais o Senhor para que ele volte. Sim. Porque esses veículos dele é geralmente uma viatura, uma ambulância para socorrer os necessitados, mesmo estando lá fora. Mas ele, qualquer dia, qualquer hora, está pronto para atender. E você vê o temor do Senhor, né? Dentro do coração, e Deus está trabalhando. E quando a gente vê aqui a diferença dos dois, a gente começa a entender que enquanto um colocou grande expectativa e o outro não colocou muita expectativa, o que chama a atenção é quando chega o momento de oferecer a oferta, de fazer a oferta, né? Certo. E a gente chega e vê um fazendo a sua oferta de frutas e o outro fazendo a sua oferta de carneiro. O Kiko, ajuda a gente a entender isso, porque por que deveria oferecer um carneiro, um cordeiro, e por que Deus não aceitou essa oferta de frutas? Você percebe ali um ritual do sacrifício que foi orientado por Deus, e você percebe que para uma pessoa que está de fora, talvez não mostrasse diferença das duas adorações. Ali Abel adorando ao Senhor e Caim também adorando ao Senhor com o sacrifício. E você percebe também que Caim não estava totalmente errado, porque havia oferta de cereais. Cereais. No caso ali, ele estava fazendo uma oferta. Só que a oferta não seria a principal. Eu fiz uma comparação mais ou menos hoje com a oferta que nós prestamos a Deus. A oferta correta, por exemplo, você tem o dízimo e você tem a oferta. A oferta correta seria o pacto. Tem outras ofertas, você direciona para determinadas coisas, para você doar, talvez por uma pessoa carente, mas a oferta correta é o pacto, porque ele é sistemático e ele tem um valor sistemático. Não está errado você fazer a doação, por exemplo, mas você não doar, fazer o pacto, você está errado. É a mesma coisa de Caim, aqui no caso. Ele fez da forma da sua... ali não havia sangue, que é a oferta principal, derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa era a orientação de Deus. Você percebe que ele estava tentando burlar, fazer conforme a sua vontade. E às vezes acontece isso. Sim. Às vezes não, a maioria das vezes acontece isso. Você quer burlar, tipo assim, aplacar a ira de Deus fazendo assim, uma parte dele. Uma parte do sacrifício. Sim. Isso não é o correto. Você tem que se entregar sem reservas. Essa é a orientação de Deus, a entrega sem reservas. E ali não havia entrega sem reservas. Ali havia limitação. Ele estava fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade própria. E isso Deus condenou e não aceitou. E você percebe que a aceitação de Deus, até a lição, o comentário adventista fala assim que a aceitação de Deus poderia ser por um fogo descendo do céu,
Poderia ser dessa forma, porque isso já aconteceu na época de Elias, né? E era comum isso. Então, talvez tenha acontecido isso, a aceitação visual, por exemplo, Caim, o fogo não desceu do céu para aquela oferta de Caim, mas de Abel aconteceu, colocando a aprovação de Deus ali. Então, você percebe muito bem a diferença entre as duas situações. Um fez a vontade de Deus, outra fez a vontade própria. Ali houve um obediente, o outro desobediente. Uma oferta com sangue, outra sem sangue. Então, assim, são escolhas que a gente faz. E hoje a gente percebe que o inimigo ele tenta tirar Jesus do centro. Aquele sangue lá, que era queimado no altar, era Jesus. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. Se tivéssemos aqui um órgão protetor dos animais, o que Abel fez o que Caim fez foi o mais indicado, né? Exatamente. Porque, poxa, ia matar, para que vai matar um cordeiro? Para que vai judiar de um animal, né? Exatamente. Mas, irmão José, a gente vê aqui que existe uma base bíblica, né? Sem dúvida. O que Abel fez foi algo baseado na fé. Então, fé em um Salvador que viria, o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. E o Caim, ele agiu mais baseado nas obras, né? Exatamente. E a gente gosta de fazer isso, né, irmão José? Sem dúvida. A gente gosta de tentar fazer a parte que é de Deus e não é a nossa parte, né? Exatamente. E algo importante que, imagine só, Adão ele tinha que perceber quando ele matou aquele cordeiro, que as expressões da tradição descrevem que Deus o matou, mas foi Caim, Abel que matou, Adão é que matou, e o que aconteceu? O seu exemplo de vida do pai e o filho sumiu, por causa de Abel. Que essa oferta, para ser válida, ela tem que representar alguém, mas alguém que concorda, mas não aceitar. Já imaginou pegar um cordeirinho que você criou com carinho, nasceu, cresceu com todo amor, e depois você chegar com um cutelo, uma faca, que for, e ver esse sangue jorrando? É profundo, é muito profundo, não é verdade? A ligação que Abel, porque um vazio, né? Esse vazio representava. Igual para muitos hoje, no mundo secular, o que acontece? Jesus, para ganhar dinheiro, para, por exemplo, fazer os espetáculos, muitos ganham dinheiro, mas entregar a vida. E uma coisa interessante é que isso que o senhor José Eustáquio falou é uma coisa verdadeira. No Espírito de Profecia fala que, Ellen White fala que o objetivo do sacrifício do cordeiro era impressionar a mente do pecador que um inocente estava morrendo no seu lugar. Quando ele matou aquele cordeirinho, que talvez seja de estimação, um cordeiro que ele criou ali por toda a vida dele, aquilo ali era para impressionar mesmo, não era para ficar assim um negócio mecânico como ocorreu na época de Cristo. Na época de Cristo a coisa era mecânica ali. Você comprava na hora ali, já levava, já matava? Isso, e às vezes o que acontecia, o sacerdote ele rejeitava a oferta ali, deixava aquela oferta de lado, e vendia uma outra e mais à frente ele vendia aquela que ele rejeitou para um outro, ou seja, era só lucro. Então isso aí o objetivo maior do sacrifício era impressionar a vida do pecador, que um inocente estava morrendo no lugar dele. Exatamente. O interessante é que mesmo Abel seguindo o caminho correto e fazendo o que é correto, quando a ira veio contra Caim, ele não ficou irado contra Deus, mas ele ficou irado contra o irmão dele. Exatamente. A gente consegue também explicar muitas coisas do que acontece hoje em dia, né? Sim. É aquele conflito entre os dois grupos, né? Os que obedecem a Deus e os que desobedecem a Deus. Você percebe que Abel incomodava Caim com a sua vida, com as suas atitudes. E hoje é o que acontece. Quando você vê a perseguição, você vê que as pessoas, eles têm um espírito de Satanás, eles se incomodam com a coisa certa. Como eles estão errados, eles não suportam esse viver dessa forma. Então, para eles, aquilo ali é um incômodo. Então, eles querem tirar o incômodo da vida deles.
E foi o que Caim fez. Abel estava incomodando ele com a sua vida, com o seu testemunho. E aí, ele, para tirar aquilo ali da vida dele, ele teve que matar. Você vê que triste que é, né? Mas isso sempre foi assim. Profundo, né? Sempre foi assim. No decorrer da história dos filhos de Deus, foi assim. Um incômodo, você incomoda as pessoas. O senhor está falando aí, eu estou tentando recordar alguns nomes aqui de pessoas que foram perseguidas por sua fé. Lutero. Daniel, seus amigos, né? Nomes bíblicos. A gente vai lá para Daniel e seus amigos. Sim, eles têm Davi, Saul. Os da corte estavam procurando algo em que acusar Daniel, né? E foi justamente naquilo que ele só encontraram uma situação, adoração a Deus. E foi o que eles colocaram lá pro rei, né? Coloca um decreto que não podia orar. Ele não ia deixar de orar. Eles foram atrás da sua fidelidade. Sim, né? da sua fidelidade. Então, algo que ele era fiel, vamos pegar ali nesse ponto. Irmão José, isso que vai acontecer no final também, né? Positivo. Porque os filhos dos homens vão começar a pegar na questão da fidelidade com Deus no final dos tempos também, exatamente. Não é? Nós vimos hoje algumas coisas, deixar um pouquinho o secular, que pode ferir alguém, certo? Sim. Apresenta muitas coisas que nos traz dinheiro, mas saber quanto que esse dinheiro nos pesa para custar aquilo lá. Certo? Porque alguém, para viver uma vida adequada como das galerias da galeria da fé, sim. O que acontece? Só ele mostra um pouco, é um resumo. E nós temos milhares, não é verdade? Mas viver-se. Enquanto o caso de a vida de Abel incomodava Caim. Portanto, ele odiou o seu próprio, como disse Salomão, amigo mais chegado do que irmãos. E nós precisamos destacar esses amigos. E estamos sempre esse grupo unidos para dizermos o quanto custa ser amigo. O amigo é aquele que dá vida para o outro. Foi o que fez o Senhor Jesus, e ele prometeu lá. É algo que tudo que foi escrito, nosso ensino foi escrito, mas tem coisas na história que nós queremos saber. Eu tenho minhas ansiedades, mas vou deixar ela de lado, não permite nós chegarmos lá. Mas eu acredito que, quem sabe, alguém falou para Caim que ele teria que, se ele fosse o Deus, o Messias, ele teria que morrer. Porque a oferta do cordeiro é do que ele tinha que morrer. E será que Caim queria morrer? Ele não queria morrer. Talvez não. Não é verdade? Então morreu o fiel, o simples, o vazio, que aparentemente não era, mas era. O passageiro, né? E agora a gente, na terça-feira, mostrando a que ponto chegou, porque agora ele vai lá e mata o irmão. Sim. Duas perguntas me chamaram a atenção nesse texto. Uma acontece antes, que Deus faz para Caim antes da morte do irmão, e a outra depois da morte do irmão. A primeira diz assim: porque andas irado e recaiu o seu semblante? E a segunda: onde está Abel, seu irmão? Primeiro ele vai lá e ele fala: amigão, por que você está irado? E chama para conversa, né? Sim. O interessante é que ele não foi buscar Caim, só depois de que tudo deu errado. Não, foi antes. Foi antes. Ele estava prevendo que algo muito ruim ia acontecer. Deus, ele sabe de tudo. E ele procurou ele antes de acontecer o problema. E é isso aí que a maioria das vezes acontece com o pecador. Deus, antes de acontecer o problema, ele vai lá e tenta mudar a situação, né? E foi o que aconteceu. Só que Caim, ele não quis ouvir. E você percebe que ele, nesse caso aqui, ele aconselhou ele a fazer duas coisas. Primeiro, fazer o bem. E em segundo, recomendou o autocontrole, ou seja, domínio próprio. Você percebe que isso aí a gente tem que ter nas várias situações da vida. E você só vai ter isso se você estar em comunhão com Deus, porque nós temos dificuldade. Nós não temos controle sobre nós. Quem tem que controlar nós é o Espírito Santo. Tem um livro que se chama assim,
que fala sobre os temperamentos, né? Temperamentos controlados pelo Espírito, né? E lá fala que quando a pessoa está com o Espírito Santo, há uma mudança. E você percebe que nesse livro ele fala dos 4 temperamentos, cada um é um personagem bíblico, e eles, assim, por mais que ele tenha dificuldade, por exemplo, o colérico, que era Paulo, quando ele foi dominado pelo Espírito Santo, ele se tornou uma outra pessoa. Aquela pessoa irascível, aquela cheia de dificuldades, colérica, ele passa a ser uma pessoa mansa, tranquila, né? E é isso que Deus quer. Só que Caim, ele não aceitou isso aí, essa recomendação, esse conselho, né? Ele não aceitou e ele deixou que os sentimentos dele dominassem a sua vida. Exatamente. E você percebe que a lição, você mostra assim, que o Evangelho, ele não só oferece o perdão. Eu achei interessante isso, que a lição, ele trata disso, que o Evangelho não oferece só o perdão. Ele oferece também mudança de vida. Uhum. E a mudança de vida é esse autocontrole aqui, domínio próprio, fazer a vontade de Deus, fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. A gente vê claramente Deus apontando o caminho, né? Falando assim, esse não é o caminho. Exatamente. Por que você está irado? Você está a ponto de fazer uma besteira e você vai entrar nessa. Essa pergunta era para ele refletir, que aquela situação era infundada, que não tinha, que não cabia aquilo ali. Ele estava estava alimentando muito eu. Uhum. E isso aí é uma lição para nós. Por quê? Porque a gente também chega nessa situação. Assim, se a gente não começar o dia com Deus, a gente não termina com Ele. Exato. Então, pode falar, irmão. Sim, tá? é algo importante aqui. Nós temos aqui, Deus aconselhou Caim. Na concepção de muitos seculares, dizer assim que Deus não gostava de Caim. Não. Deus gostava de Caim igual gostava de Abel. Ele aconselhou. Por que ele fez aquilo? É um filho, né? Você vê que é um pai maior ainda do que Adão, né? E essa palavra é que ele podia não ver Deus pessoalmente, mas a voz. Quando nós estamos conversando aqui, de uma cortina, não é verdade? Mas o interessante também Sim. é que, com relação a Abel, nós não vemos textos bíblicos de Deus falando diretamente com Abel. Mas nós temos textos bíblicos de Deus falando com Caim. Exatamente. Que Deus indo atrás de Caim. Então, aquele que estava fiel não ouvia, às vezes, a voz de Deus tão claramente quanto ouviu Caim. Exatamente. E Deus buscando, Deus protegendo, Deus ali fala assim, calma, não vá por esse caminho é perigoso. E o comentário adventista fala do comportamento de Caim como um típico daquela pessoa, do pecador obstinado, impenitente. Você vê que ele tinha essa obstinação em fazer a vontade própria, impenitente, né? Não reconhecia a sua situação. E Deus, ele é o tipo daquela pessoa assim que não suporta a correção, a repreensão. E você percebe que na cultura judaica, o povo brasileiro tem essa dificuldade, por exemplo, de receber repreensão, mas na cultura judaica não. Ele vê com bons olhos isso. Você ser repreendido, você ser corrigido. Tanto quem assim está vendo a situação e quer alertar, ele não tem medo de chegar na pessoa e falar, olha, você está indo para o precipício, você tá com problema, dificuldade. Quanto aquela pessoa que vai receber também. O brasileiro, ele tem muita dificuldade em receber uma repreensão. Ele fica magoado, chateado, na cultura judaica não, isso aí eles veem com naturalidade. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender. Receber repreensão e repreender também. Ter a coragem de chegar e falar, irmão, você está errado, você tem que... E essa orientação de Deus, né? Que você tem que primeiro, antes de falar para o mundo, você chega na pessoa e fala, olha, você está errado. Porque aí você vai ganhar um irmão. A Bíblia fala mesmo. Se ele não aceitou, o sangue dele já não está sobre você. Disciplina é algo que não está na nossa lição, mas uma experiência vive, né?
Estava no segundo lugar, lá em Vicente Santos, São Paulo, e tive uma oportunidade única até hoje. Não sei se pode voltar mais ali, porque o tempo era... Não, fica à vontade. Convive para aquilo dali. Um terceiro sargento está adiantando um documento lá, para que o outro chegasse esse prosseguimento. E nesses poucos minutos ali, parece que o tempo passou tão rápido, que era só meio expediente. E o que aconteceu? Que ele chegou lá com a televisão na olhadinha, o computador adiante de nós dois, já que o restante estava já de férias já, no fim de ano. E o que aconteceu? Que eu pus ali apresentar o que é a disciplina, o que é as Forças Armadas. Meu nome de guerra, Lima. Ele perguntou, mas Lima, espera lá, mas o porquê não disso daqui? E depois eu falei, olha, a circunstância nos levou, eu fui por outros caminhos e acabamos tendo prejuízo. Que era da base das Forças Armadas do Brasil e ia para os Estados Unidos para FDI. Acabando, perdi o endereço e foi para o bem. E hoje estava ali, retornando depois de anos. E, sinceramente, para resumir o tema, que não permite nós se estender muito longe, ele me pediu uma palestra, mas nessas palestras não é fácil para fazer essas palestras. Você tem que agendar, esperar tempo. E quando nós despedimos, ele disse, então você fica me devendo uma visita aqui, e se possível uma palestra aqui, porque nós falamos sobre as Forças Armadas, a concepção do mundo secular, certo? E a disciplina, e a parte que Deus me deu para ser um militar, só que depois eu adiantei, pedi a minha baixa posterior, e sinceramente, o comportamento da documentação que está lá, registrado lá, foi uma surpresa para mim. Ele disse, mas não pode. Hoje não se faz homem como antigamente. Hoje, como você conseguiu viver esses anos como militar, que hoje a gente tem uma mão de obra muito grande? E então eu disse, olha, é um assunto que nós não cabe para nós, mas, se possível, voltarei um dia. Mas é a oportunidade que nós temos. Ele disse, olha, que ele nunca tinha visto falar de tal maneira, nunca, nem para superior e nem para igual para a gente. Naquela ali, mas está registrado, a documentação que está lá, registrada lá. Deus seja louvado, né? E agora a gente vê aqui em quarta-feira a punição de Caim. Deus chega e fala assim, onde é que está Abel? Para Caim. Depois de Caim ter matado, né? Sim. Ele fala, cadê teu irmão? E olha a resposta. Na verdade, essa é a primeira pergunta que nós temos na Bíblia que o homem faz a Deus. Que na verdade foi uma resposta-pergunta. Ele fala assim, acaso sou eu guardador do meu irmão? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Essa foi a resposta que Caim deu a Deus. A pergunta é o seguinte, será que em algum momento a gente também dá esse tipo de resposta para Deus? Porque na realidade ele afrontou a Deus ali, né? Ele afrontou e foi uma atitude de rebelião ali, de rebelião. E você percebe que ele não queria ter contato, ele queria assim, se desviar de Deus. Você percebe que ele estava se excusando, querendo sair da presença de Deus. Porque a gente, quando está errado, irmãos, a gente não gosta de confrontar a realidade. A realidade fala contra nós, quando a gente está errado. E você percebe que quando a pessoa está em rebelião, irmãos, ele quer se afastar de Deus. Você vê que eu fiz até uma comparação assim, com Moisés. Moisés, quando ele, depois de passar por toda uma vida, ele teve a oportunidade de receber o melhor que o mundo poderia dar na corte egípcia. Passou ali, depois a outra temporada lá no deserto, ali apacentando ovelhas. E por último, levando o povo de Deus. Quando Deus chegou para ele e perguntou, faça um pedido. Qual que foi o pedido dele? Que ele estivesse diante, ele gostaria de ver a glória de Deus. A glória de Deus, irmão, você tem que estar muito próximo. Você tem que ter comunhão. A comunhão faz com que você deseje a presença de Deus na sua vida. Você vê a diferença dos dois? O que está em rebelião quer estar longe de Deus. O que está em comunhão, ele quer a presença de Deus. Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu o quê?
a presença de Deus ali, a glória de Deus, a imagem de Deus, ver a sua face. Você vê a diferença dos dois? Um fugindo, o outro querendo proximidade. Esse é o resultado. Eu queria ir mais profundo na vida de Moisés. Porque Deus falou assim, eu vou destruir esse povo. Que ele falou assim, não, se o senhor for destruir, então risca meu nome no livro da vida. Sim, ele... Então ele estava intercedendo ali, né? pelo Exatamente. povo. Caim foi diferente, né? O que ele tem a ver comigo? Não tem nada a ver com ele. Exatamente. Ele menosprezou o irmão, Moisés, ele abraçou os irmãos. Interessante, vou trazer um pouco, ou seja, voltando um pouco, né? A diferença entre o pai e o filho. Que quando Adão e Eva viram que estava sem roupa, e eles fizeram uma roupa sinceramente de vontade própria e não funcionou, ele fez a mesma pergunta, onde está Adão? Onde é que você está, vocês dois? Eles falaram, estamos aqui, mas por que escondes de mim? O amor do pai, quer ver os filhos, né? A busca. Por que escondes de mim? Porque nós vimos que nós estávamos sem roupa, estava nus. E quem te mostrou que estavas nus? Ali foi um diálogo da volta, do abraço do pai, do irmão, do pastor, de nós. Exatamente. E que nós vemos que o livro diz, nós vemos em 2 Pedro, né? E uma coisa também interessante é a questão de um pecado leva ao outro, né? Exatamente. Da mesma forma como Davi, você vê que a desobediência de Caim levou ao homicídio, que depois levou à mentira, né? E o desafio a Deus. Você percebe que nem Davi lá, né? Exatamente. Tentando esconder, aí teve que o profeta intervir na vida dele, para ele abrir os olhos. Exatamente. Então você percebe que um pecado leva ao outro. E o que aconteceu com Caim. E você vai virando, quer dizer, você vai mais chafurdando na lama, né? Exato. E a gente percebe que o pecado foi tão grave, que Deus coloca uma maldição em Caim, né? Sim. Ele amaldiçoa e ele coloca um sinal em Caim. Esse sinal, por muito tempo eu pensei que era uma maldição mesmo, assim. Não. Mas a maldição não estava ligada ao sinal. Era para livrá-lo, né? Exatamente. Para livrá-lo. Você vê um Deus que ele fala assim, tá bom, eu sei que você ficou rebelde, eu sei que você vai se afastar. Deus sabia o caminho que Caim ia seguir. E ele fala, mas eu quero te proteger ainda, meu filho. Mas depois que ele fez aquela... Ali nós vemos o juízo de Deus, né? Você percebe que que Caim caiu em si, porque você vê, você se afastar de Deus, aí ele caiu em si, falou que esse afastamento dele de Deus, ele começou a ter medo da morte. Então, é isso que acontece, irmãos. Às vezes você fica em rebelião contra Deus, mas isso muitas vezes a gente vê no leito de morte. Exatamente. E o importante é que o Caim, Deus aconselhou e ele acatou, só que ele não perdurou. Uma outra coisa importante, uma pergunta agora para nós. Nós somos guardadores dos nossos irmãos, é uma responsabilidade nossa. Exato. Essa pergunta ela está ativa ou ela zoa através da palavra de Deus para nós hoje. Nós somos o quê? Pecadores. Infelizmente. Infelizmente. Para a gente acordar a usar para a gente quando chega o estágio que vamos visitar alguém, nosso irmão, nosso semelhante que está lá fora. Como nós vamos chegar nele? Como nós vamos perguntar para nós? Queremos ser Deus? A melhor maneira é usar o que Deus perguntou a Adão, aonde estás? E o que ele ofereceu para Adão ali, ele mostrou tudo. Gênesis 3:15. Exato. E dali veio a promessa. E de lá que veio, ele disse, o primogênito. E, sinceramente, Adão abraçou o conselho, a advertência, a promessa do cordeiro que tinha que ser morto. E caiu na minha mente. Quem sabe no futuro, as nossas lições, pode chegar e comentar como foi a vida de Caim naquele período que nós não temos. Porque tudo foi escrito no nosso ensino, mas tem coisa que Deus reservou para si. Que está revelado para nós e nossos filhos. Mas o que não está revelado, vamos aguardar para a oportunidade.
Não vamos ser aflitos. Eu quando vi uma experiência, o nosso irmão, o comentarista, Caio. certo? Ele descreveu aquele acidente que aconteceu lá no Sul, sinceramente, o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Ele contou a experiência que eu não tinha acordado para alguma coisa, foi muito bem, daquela experiência daqueles jovens que vinham de um concílio, uma reunião, um congresso espiritual, e depois o ônibus na droga tombou, matou mais 19. Uhum. O que aconteceu ali? Sinceramente. Nós vemos no caso de nossos irmãos, nossos semelhantes, nossos irmãos, rapaz, nos dias de hoje. Se alguém pecou, errou. Qual era a nossa procedência a visitar esses irmãos? Com o amor igual Deus fez com Adão e fez mesmo assim com Caim? Uhum. Nós não queremos perguntar do irmão como está a vida desse irmão dessa irmã, e olha, temos que ter muita cautela, com amor por esses irmãos que estão aqui. Com certeza. E o interessante é que, já partindo para o final da nossa lição, é que a gente consegue ver da família de Caim uma evolução do pecado tremenda, né? Porque logo depois da família de Caim nasce um rapaz chamado Lameque. Exatamente. E parece que Lameque não tinha mais temor algum a Deus. Porque a gente estava vendo aqui, fazendo uma avaliação, ele se tornou também homicida. Sim. Mas assim diferentemente de Caim, ele não teve temor, sim, ele não teve medo. Sim. A Bíblia fala que ele se vangloriou daquilo que ele tinha feito. A Bíblia fala que ele não teve medo algum da morte, pelo contrário, ele fala assim, olha, eu vou ser vingado 7 vezes 7. Não tem medo algum. Alguém que se aprofundou cada vez mais. E o pecado é assim também, né? Exatamente. O pecado é assim também. Se alguma coisa que é errado você pratica, depois que ela passa de ser errado, você quer ir mais a fundo. Você vai cada vez mais profundamente. Um pecado leva ao outro e assim você cria uma propaganda do mal, né? Uhum. E aí vai ficando cada vez pior. E engraçado que a lição, ela termina assim, falando que Enoque, da descendência de Sete, ele andou com Deus. E ele foi transladado. E também Noé andou com Deus. E o segredo da vida, de uma vida dedicada a Deus, é andar com Deus. Andar com Deus. E isso aí, você vê que o padrão de Deus se estabelece nisso. O padrão de Deus, eu gostaria até de ler aqui, o que de Miqueias é um texto muito conhecido. Ele fala assim, ó, ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Você percebe 3 coisas aqui. Praticar a justiça, ou seja, fazer a vontade de Deus, obedecer, amar a misericórdia, o que é? Ter o perdão no coração, coisa que não aconteceu com Caim. Amar o próximo ali? Amar o próximo, exatamente. E por último, andar humildemente na presença com o teu Deus. Então você percebe essas 3 coisas, são as 3 coisas que vão levar você para o céu. Então é isso que a lição encerra, fechando, né? E exortando para que nós tenhamos esse tipo de vida. Exatamente. Que Deus possa nos abençoar para que a gente tenha essa conduta, essa forma de ver a vida e de buscar a Deus a cada dia. Então a gente vê como a evolução do mal também acontecendo, a gente vê uma evolução do bem, né? Deus fazendo com que Sete nascesse e foi desenvolvendo até Noé, que ele realiza ali o plano da salvação, salvando aquela pequena família e estando conduzindo, sabe? No meio da evolução do mal aqui também desse mundo, Deus nos convida também a estarmos com Ele. Nós queremos terminar essa lição com você que está em casa, nosso amigo que está conectado conosco, fazendo uma oração e entregando nossas vidas nas mãos do Senhor. Querido e bom Pai, muito obrigado porque o Senhor conduz a nossa vida. E apesar das nossos escorregados, das nossas quedas, apesar das escorregadas que damos, apesar dos nossos pecados
e da mais cruel recompensa que a gente recebe por esse pecado. Obrigado porque temos um Deus que nos busca, que nos alerta antes da queda e depois da queda nos convida ao perdão. Amém. Pai, continue atuando também na nossa vida, atua na vida das nossas famílias, atua também, Pai, na vida dos teus filhos sobre a terra, para que todos possam ser alcançados hoje pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém. Que o Senhor conduza a tua igreja, conduza a nós, aqueles que vão ver a tua face, que o Senhor continue conduzindo a nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão José. Ok. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Kiko, Amém. por aceitar aqui. Que Deus te abençoe também. E você que está em casa, esteja conectado conosco, porque semana que vem nós vamos estar novamente falando agora da lição número 4. Vamos continuar falando sobre o livro de Gênesis. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.